Prisão de Paulo. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Guiados pelo Espírito Santo, Paulo e os outros seguidores semearam as sementes do cristianismo. Mas deve-se regar a semeadura. Paulo se preocupava pelo bem-estar dos convertidos ao cristianismo. Assim sucedeu que, em companhia de Silas, Paulo deixou Antioquia em sua segunda viagem como missionário. Lá onde iam, Paulo e Silas falavam aos cristãos, fortalecendo a igreja. Em Listra, Paulo conheceu Timóteo, a quem enviou como missionário em uma viagem. Timóteo era um homem jovem, com um passado insólito. Havia herdado a sabedoria e a presteza de seu pai grego e de sua mãe a força e a fé no conhecimento das Escrituras. Era natural que Paulo sentisse apego por este jovem. E começou uma amizade que duraria todo o ministério de Paulo. Além de Silas, Paulo agora tinha Timóteo, companheiro, amigo, ajudante e filho. Em cada uma das cidades por onde passou, Paulo repetiu a mensagem da salvação, anunciando que esta chega pela graça, pela fé em Jesus, o Salvador, e, portanto, libertaria a todos os que o aceitassem. A viagem de Paulo e seus companheiros continuou até visitar todas as cidades em que Paulo já havia estado. Por inspiração divina, ao invés de continuar adentrando na Ásia, os missionários se dirigiram a oeste, até Troade. Sabendo que era uma aventura, a cidade portuária de Troade, perto das ruínas da antiga Troia e cruzando o Estreito da Macedônia, era um porto com muito trânsito entre Ásia Menor e Macedônia. Aqui é onde se assume que Lucas se uniu ao pequeno grupo de missionários cristãos. E aqui também foi onde Paulo teve uma visão. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Mandaste buscar-me? Sim, Timóteo. Na noite passada tive uma visão. Vi um homem de Macedônia que me disse: venha, Macedônia, e ajuda-nos. Tenho certeza de que é Deus que quer enviar-nos a esta missão. Quando partimos? No próximo barco que partir. Isto explica por que o Senhor nos guiou a Betânia. O Senhor nos chama para divulgarmos a palavra na Macedônia. Filipos, uma importante cidade da Macedônia, foi o primeiro lugar no qual Paulo e seus companheiros ficaram. Aqui não havia sinagogas e havia poucos seguidores de Deus. Apenas umas poucas mulheres que se conheceram às margens do rio, nos arredores da cidade. Mas para elas Paulo falava com o mesmo entusiasmo, como se estivesse falando para uma congregação de várias centenas de pessoas. E disse:
Quem é, Senhor? E o Senhor disse: Sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque com este propósito me pus diante de ti, para nomear-te para que sirvas, para que dês testemunho das coisas nas quais me viste, e nas quais aparecerei diante de ti, libertando-te do povo e dos pagãos, a quem te envio para que lhes abra os olhos, para que passem das sombras à luz, e do poder de Satanás ao de Deus, para que recebam o perdão dos pecados e recebam o lugar entre os santificados pela fé em mim. As palavras desta surpreendente mensagem foram agradáveis aos ouvidos destes judeus macedônios, mas especialmente comoveram uma mulher chamada Lídia. Era da província da Ásia, na qual Paulo foi impedido de pregar. Agora tinham se conhecido para seu mútuo benefício. Deus tornou o coração de Lídia receptivo à mensagem da salvação. Depois que Lídia e os de sua casa foram batizados, convidou Paulo e seus amigos para ficarem em sua casa. Uma casa inteira cheia de novos cristãos. Macedônia devia ser, certamente, o lugar eleito pelo Senhor. Durante os dias seguintes, continuaram as reuniões às margens do rio. Mas um dia, enquanto Paulo e seus companheiros voltavam, aconteceu um estranho incidente. Olhe, é a escrava que estava nos seguindo. Estes homens são servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eles são os servos do Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A pobre coitada nem sabe o que está dizendo. Eles são os servos! Servos do Altíssimo! Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. O Senhor Jesus Cristo te libertou. Graças ao Espírito Santo, Paulo havia curado a escrava em nome de Jesus Cristo. Os crentes se regozijaram desta evidência do poder de Cristo. Mas o fato foi mal acolhido pelos donos da escrava. Como ela não estava mais possuída, haviam perdido sua fonte de renda fácil. Zangados e cheios de vingança, provocaram as pessoas para pô-los contra os cristãos. O ato que Paulo havia cometido o pôs em sérios apuros. Isto também era parte do plano de Deus? Perto do mercado, os donos da escrava e os exaltados aprisionaram Paulo e Silas e os levaram diante dos juízes. Pela gravidade das acusações, o tribunal divino rejeitou o caso. E Paulo e Silas foram levados à Corte Suprema perto do mercado. Ali os donos da escrava, conhecedores dos grandes preconceitos contra os judeus em Filipos, os acusaram injusta e vilmente diante dos magistrados. Estes homens são judeus e estão provocando o nosso povo. Ensinam costumes que nossas leis romanas de certo não aceitam. Sim, tens razão. Tens razão, Tens razão, ele está certo. Verdade. Ele está certo, tem razão, Sim, tem razão. mestre, Tem razão. Tens razão. É, ele está certo. É verdade. Chicote! Não fizemos nada de mal neste lugar. Damos testemunho do poder da fé em Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, que oferece salvação a todos, como pôde demonstrar esta escrava. Este não era um juízo justo. Sem nenhuma oportunidade para defenderem-se, Paulo e Silas foram flagelados e devolvidos à custódia do carcereiro.
Esse Deus vosso do qual falais, por que não vos salvou? Já estamos todos salvos. Todos os que creem nele já estão salvos. Veremos como ele vos salva do que sucederá amanhã. Mas nem a dor, nem as ameaças, nem o escárnio podiam acabar com estes soldados de Cristo. Se eram prisioneiros e não podiam pregar sobre Deus pelas ruas, podiam orar e pregar aos prisioneiros. Aceitando a Deus como seu Salvador, podiam deixar os contratempos nas mãos dele. À meia-noite, na prisão, se ouviam cânticos nunca antes escutados, cânticos de louvor. Esse Deus ao qual cantais é romano? É o Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro. É o Criador de todas as nações da terra e ordenou a todos os homens que se arrependam de seus pecados e que creiam em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que é o nosso Salvador. Esses loucos seguem falando do seu Deus. Inclusive cantam. Mas eu não escuto resposta. Os prisioneiros. Devo ver os prisioneiros. O carcereiro tinha motivos para estar preocupado. O que seus olhos estavam vendo estava longe de confortá-lo. Os soldados do cárcere tinham fugido atemorizados. A porta exterior da prisão estava aberta e sem vigilância. Sem esperanças, entrou no cárcere. Pare! Não faças isso. Todos estamos aqui. As palavras de Paulo e Silas haviam causado mais efeito no carcereiro do que este estava disposto a admitir. Quando viu a prova da divindade e da redenção diante de si, somente podia chegar a uma conclusão. O que devo fazer para salvar-me? Crê no Senhor Jesus Cristo, e então serás salvo,
tu e toda a tua família. O coração de um incrédulo cético havia sido tocado. Nem os muros do cárcere tinham evitado a presença de Deus ou o trabalho de seu espírito por meio de seus servos. O carcereiro se sentia vazio, pressentia que algo estava se perdendo. Escutou aqueles que ofereciam uma fonte de ajuda e lhe falaram do único, o único que podia ajudar-lhe. Lucas nos conta que Paulo e Silas ensinaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela hora da noite, lavou-lhes as feridas e foram batizados, ele e todos os seus. Convidou-os para ficarem em sua casa e lhes preparou comida e deram graças por receberem a Deus. O plano divino tinha se concretizado. Um pecador havia se arrependido e havia aceitado Deus como redentor de todos os males. Por sua fé nele, se converteu em um de seus filhos. Encontrou a resposta para a pergunta pela qual muitos homens batalharam durante toda a sua vida. O que devemos fazer para salvar-nos? E soube que a resposta era muito simples. A salvação chega com a graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus diante de todos os crentes.